Tudo bem, pessoal? Estamos aqui começando mais uma Masterclass da Mensa Brasil, nossa Masterclass aqui do mês de outubro. E hoje estamos aqui com a Elda Valim. Ela vai contar um pouquinho para a gente sobre o trabalho dela no Tribunal de Contas da União. E também vai contar um pouquinho dela, né, Elda? Conta aqui para a gente aonde que você está, qual região do Brasil, quanto tempo na Mensa. Faz uma breve apresentação aí e daqui a pouquinho a gente se aprofunda nas suas histórias dentro do Tribunal de Contas. Por favor. Então, eu vou... Muito obrigada, viu? É uma grande oportunidade de me dirigir a vocês. Eu agradeço muito de poder estar aqui e contar um pouco da história. Eu vou contar como eu entrei na Mensa. Eu trabalhava no TCU, era auditora e trabalhei muitos anos, aí eu fiquei doente com a doença mental, depois descobriu a diagnóstico de síndrome de burnout, e aí no meu tratamento eu fiz um exame de QI, né, um teste de QI, aí eu descobri a Mensa também e resolvi entrar. Então, passou esse período, essa doença quando eu trabalhava como auditora, eu tinha muito contato, eu gostava muito da área de saúde, eu fazia outras auditorias, mas na saúde eu tinha muito contato com crianças indígenas que estavam mortalidade infantil maior que a Etiópia, né? E muitas crianças com câncer que morriam por falta de UTI, tinham que entrar na justiça, quando o juiz dava a liminar, já tinha morrido a criança, eu tenho foto de criança assim, né? Então, foto, não por crueldade, foto foi tirada para sensibilizar o juiz, né? Então, mas eu não consigo esquecer essas imagens. Aí eu fui ficando doente e aí aposentei e depois que eu passei um tempo para melhorar, né? E aí eu comecei a trabalhar como voluntária, fazendo a mesma coisa que eu fazia antes. Eu faço auditoria, eu peço informações como cidadã, analiso e aí eu tento organizar a sociedade para que outras pessoas façam, né? Porque jamais a Elda vai dar conta. Então, eu tento trazer para a sociedade a necessidade de estar ajudando, de saber o que é auditoria, o que é transparência, o que é prevenção da corrupção. Porque no Brasil, a gente discute muito a prevenção, né? Discute muito eleição, corrupção, que é o que está acontecendo agora. Quem é o menos corrupto, né? Então, discute muito. Fora do Brasil, já tive a oportunidade de ir em Londres, em reuniões. Então, a discussão é transparência e auditoria. Entende? Então, aqui, porque lá, sempre... E principalmente na saúde, porque na saúde você tem que estar com o dinheiro no lugar certo, na hora certa. Não adianta depois você recuperar o recurso. Condenou e foi condenado a devolver, foi preso, foi condenado a devolver o dinheiro. Quando o dinheiro chega, a pessoa já morreu ou já sofreu e não tem como repor, né, o sofrimento, a morte. Então, essa necessidade de prevenção é que a gente atua, né, e tenta conscientizar a sociedade para a necessidade desse enfrentamento. Eu me surpreendi um pouquinho com a tua fala, porque, assim, no meu ponto de vista, tá, o Tribunal de Contas da União, ele existe para fazer a administração, ter ali uma força administrativa, contábil, e eu, assim, sei lá, né, não tinha me tocado que existem algumas frentes aí, né, na administração de contas, prestação, tem auditoria, de várias frentes. Você falou saúde, eu falei, sabe, assim, me deu, puxa, é mesmo. Você pode, eu não sei, né, assim, eu me situei, mas eu acho que é importante, de repente, a gente tentar deixar claro qual é o papel, qual é o propósito do TCU, qual é a função dele e quais os segmentos, o que está dentro desse Tribunal de Contas. Você pode fazer um breve resumo aqui para a gente se situar? Sim, posso. E qualquer coisa que eu disser também, eu vou passar rapidamente, né? Porque quando chega na minha idade, tem muita história para contar e tem que ir resumindo. A gente gosta de história. Né? Então aí, quando qualquer coisa que eu estiver falando, passar rapidinho e vocês quiserem perguntar, eu estou à disposição. E assim, e o pessoal também pode ficar à disposição aqui, pode mandar aqui pergunta no chat.
Se quiser levantar a mão para pedir a vez para falar, se não quiser escrever e quiser falar, também chama, tá? Que aí eu também dou a voz para vocês. Gente, eu gosto muito mais quando tem essa interação. Não tô, vocês que estão mais assim, eu não gosto de ficar falando sozinha. Se vocês quiserem perguntar, vai ser um prazer responder. Então, sobre o tribunal, ele tem sim ele trabalha com todas os ministérios, né? Então, tem todas as funções que estão lá no orçamento, mas o tribunal tem um grave, está acabando de ver agora, tem um grave problema, que ele quase não tem uma atuação sobre a dívida pública, é muito pequena, e a dívida pública hoje é metade do orçamento federal, e ele também tem uma atuação muito pequena, tem uma atuação mais um pouco maior na análise da receita pública. Então, a receita pública, ela é sigilosa. Então, o cidadão não pode. Então, como cidadão, sair do TCU, como cidadão, o que eu posso olhar? Eu posso olhar metade do orçamento federal, menos da metade, porque metade vamos supor que tem a receita e a despesa igual, né? Os dois lados do orçamento. Então, de um lado, é a arrecadação, sigilo fiscal, não posso ver, né? Hoje, em dezembro, foi promulgada uma lei dizendo que os incentivos fiscais, a gente pode ter acesso. Até agora não deram acesso. A gente já pediu e não conseguimos. Mas, assim, o incentivo fiscal vai ser aberto, mas a princípio não. Do outro lado, do lado da despesa pública, aí tem metade sigilo bancário, que é a dívida pública. Então, nós não sabemos nem para onde vai o dinheiro público e nem mesmo quanto de juro que é pago nos empréstimos que são feitos no orçamento federal. Então, é uma coisa que o TCU também não ajuda, porque nós não temos acesso às análises, às auditorias que eles fazem, né? Então, e a corrupção, ela, assim, é um negócio que a alma do negócio é o sigilo. Então, assim, a gente vai falar assim, olha, nós temos esse escândalo de corrupção aqui na despesa pública, aqui, e a corrupção, imagina o que acontece onde a gente não tem acesso, onde corre tudo em segredo, né? Então, é isso, mais ou menos, é a nossa luta, assim. Eu falo mais como sociedade, que eu trabalhei 17 anos no TCU e já faz 10 que eu saí, né? Então, o que eu percebi no TCU? TCU, eu defendo, inclusive, se vocês pesquisarem, a auditora do TCU defende a extinção dos tribunais de contas. Por quê? Porque a gente acha que esse modelo, eu acredito, luto aqui, com a ONG que a gente tem, levou na Conferência Nacional de Controle Social, a proposta foi aprovada de extinção dos cargos de conselheiro e ministro de contas, para que as auditorias sejam públicas, porque hoje é sigilosa, né? Onde já se viu, gente, uma auditoria pública ser sigilosa? Isso é patético, assim, vou dizer, patético, né? Então, aí essas auditorias, e a lei de acesso à informação, ela coloca expressamente que são públicos os relatórios de auditoria, né? Ela expressamente diz, mesmo depois da lei, o Tribunal de Contas da União regulamentou o acesso, dizendo que somente depois de julgado o relatório de auditoria que pode ser acessado pela sociedade. Então, depois de julgado, às vezes já virou pizza, ninguém se interessa, né? O que a gente se interessa é a transparência, ela tem os princípios, né? Um princípio é a integralidade, que, né, você tem que ter acesso inteiro ao relatório de auditoria, não um pedaço que o conselheiro lá, o ministro, ele recola, pega um pedacinho da análise do auditor e coloca no voto dele. Então, esse voto vai para a internet, mas a integridade não está garantida, porque tem o relatório inteiro. Aí a integridade, a tempestividade, quer dizer, depois de 10 anos, não tem mais interesse aquele relatório, né? E a forma ativa e não passiva. Então, assim, é um princípio que você tem que oferecer a informação, não entregar só depois que pedir, né? Então,
uma grande luta aqui com o TCU, né? Assim, eu não tenho nada pessoal contra, não tive problema pessoal, nem assédio, nem nada, né? O problema que eu tive, eu mesmo que causei em mim, porque o burnout é uma forma como você lida com uma situação e a forma como eu lidei me prejudicou, então não foi assédio. Então, não é nada pessoal. A proposta de extinguir o tribunal e de mudar o modelo de controle externo, que em outros países, esse modelo é o pior, análise, estudos científicos dizem que é um modelo muito ruim. Então, essa conclusão foi só mesmo no interesse público, né? No interesse da sociedade de ter um controle, uma auditoria melhor. Quais os modelos que você tem como referência que talvez funcionariam aqui no Brasil? Tem um modelo de controle, controladoria, né? Que hoje, na América Latina, por exemplo, eram quase todos tribunais de contas, e eles foram mudando, migrando para esse outro modelo de controladorias. É uma controladoria, tem os auditores, tem uma chefia, mas funciona como se fosse uma chefia administrativa. E passa para o Congresso, porque o órgão de auditoria é auxiliar do Congresso Nacional, que é o titular do poder de fiscalizar, né, de poder de fiscalizar o outro. Então, como órgão auxiliar, ele não precisa julgar, quem vai julgar o Congresso, né? Vai ter a comissão lá de orçamento, vai julgar. Então, a gente só precisa dar todas as informações. E o outro modelo é um modelo de inglês americano, que é um escritório, tem um chefe, né? Auditoria National Audit Office, que é do Reino Unido. Então, esse é o modelo que tem. E a maioria dos países, os menos corruptos lá no link da Transparência Internacional, mais ou menos pegando uns 10, tem um que é a Holanda, que tem Tribunal de Contas, os outros todos têm um outro modelo. Né? Então, mas isso aqui eu falo, eu trabalho com 3 pautas aqui. Extinção, fim do sigilo fiscal, extinção dos tribunais de contas e trazer a neve para Cuiabá. E eu sempre estou achando que a neve é mais fácil. Rapidinho, Luana, só para uma rápida intervenção, é que, nossa, eu tô admirado com isso que tu falou agora, Elda. Porque, cara, eu sempre achei que o TCU era um dos melhores referências que a gente tem de produtividade, combate à corrupção dentro do governo federal. E agora descobri que ele, na verdade, é um modelo até datado, sabe? Um modelo que pouquíssimos outros países, até mesmo a nossa região, estão utilizando. Foi impressionante, sabe? Tá caindo todas as minhas fichas, assim, em matéria do que eu conhecia sobre o governo. Fantástico. Pois é. Eu devo confessar que estou com a mesma impressão. Eu achei que, por exemplo, isso do sigilo, para mim está sendo assim, uau! Como é que se combate corrupção, então? Pois é. Quais são os passos? E qual é o processo para? O que se faz agora para combater corrupção dentro desse cenário? Você consegue descrever como que é o cenário? Quais são os passos para poder fazer algo para combater a corrupção? Então, o que a gente tenta fazer, com essa situação, muitas entidades nascem para ajudar a fazer fiscalização, auditoria. Então, tem algumas que eu vou falar fora do Brasil e algumas aqui, né? Então, algumas experiências. Fora do Brasil tem o Instituto de Justiça Fiscal, que é uma ONG que aqui no Brasil tem uma filial, tipo assim, né? Que é o Instituto de Justiça Fiscal. Não, a Rede de Justiça Fiscal, fora. Eu acho que tem sede em Londres. E aqui tem o Instituto. Ali trabalha com justiça fiscal, combate evasão de impostos, né? Sabe que fora do Brasil, a grande preocupação da sociedade é as empresas, grandes empresas que tributam em paraíso fiscal e acabam lesando a sociedade de onde elas trabalham, né? O trabalhador. Então, acho que a maior preocupação hoje da grande corrupção tem estimativas, não sei se está atualizada, que do dinheiro lavado em paraísos fiscais,
60% vem de transações tributárias, né? E 15% da corrupção. E o resto de outros crimes, né? Então, a corrupção que eu estou falando, eu estou me referindo na despesa pública, né? Tirando do orçamento. Porque a sonegação, ela também envolve corrupção. Para você fazer uma grande sonegação e ninguém perceber, o servidor do governo não perceberem, aí tem a propina, né? Então, ela envolve também. É difícil você dizer onde que está só, o que é pior, a sonegação ou a corrupção? Olha, a corrupção está muitas vezes na sonegação, né? Mas o maior volume é na sonegação. O Brasil... Você consegue definir, desculpa te cortar, mas você consegue definir a diferença do que seria a sonegação, a corrupção e a propina? Então, posso dar um exemplo? Pode. Então, aqui, o governador do estado de Mato Grosso, ele recebia a JBS, devia impostos, eu vou jogar os números, depois eu posso pegar e mandar para vocês o link. Aí, 70 milhões aí ele dá 30 para o governador e fica livre da dívida de 70. Eles dão um jeito. Então, a propina aí, a sonegação, a evasão, né? A sonegação. E outro exemplo, saiu na Isso seria a propina. A propina seria o dinheiro que ele paga. O dinheiro que ele paga, beleza. Então, isso é a propina. ele paga a propina para não pagar o imposto. Tá. Né? E aí, mas deixa de entrar 70 milhões. Deixou de entrar. Né? E para a empresa saiu 30. Então, o lucro dele é 40. Aí, o lucro que... Esse lucro, o pessoal fala muito assim, é um lucro que vem que o imposto se transforma em lucro. Então, porque ele era para pagar o imposto, não pagou, então, juntou... Então, muitas vezes, por isso, talvez, que a nossa carga tributária tem muito queixo, nossa carga tributária é altíssima. Por que não diminui se assim, muita gente do Congresso Nacional, muitos deputados representam empresas, né? Por que eles não diminuem? Porque não todas as empresas que não têm esses grandes esquemas de sonegação, elas sofrem muito com a carga tributária, mas uma parte delas, ela se torna lucro, né? Então, quanto maior o imposto, maior a parcela que se transforma em lucro, né, para essas empresas. Então, por isso que é um caso. Só para você ter uma ideia, teve uma estimativa do Banco Mundial de 2010, que depois não sei se tem uma mais recente, que fez um estudo de 100 países, esse da Tax Justice Network, fez um estudo em 100 países, estimando qual era o valor do tributo que deveria ser pago em cada país, sim, tributos em tese, e em relação ao PIB, tributos efetivamente pagos em relação ao PIB. Então, nos 100 países, a nível mundo, a sonegação, a evasão estava em torno de 5% do PIB, certo? No Brasil, estava em 13,4%. Então, assim, 13,4% do PIB, para onde vai esse dinheiro que não entrou? Então, é um problema gravíssimo, além de ter então, dentro desse aí, tem os incentivos, tem uma série de razões pelas quais não entra esse recurso, mas, na verdade, ele está em alguma mão, né? Às vezes, um pouco na mão de governante corrupto, um pouco na mão dos empresários, e é um problema gravíssimo. É o problema que só vai ser combatido com o fim do sigilo fiscal. Existe uma ONG... você quer perguntar mais alguma coisa? Quero que você me conte aí quais são os passos e o que pode ser feito para ter essa quebra de sigilo. Sobre o sigilo... Um comentário rápido, desculpa interromper, mas geralmente aqui no Brasil a gente considera o sigilo como um direito universal, algo que a gente precisa ter para nos defender, etc. Mas eu sei de muitos países, por exemplo, a Suécia, em que ninguém tem sigilo fiscal. Não tem. Eu tenho uma amiga que ela tem uma família na Suécia
E ela estava comentando que uma das coisas que mais ela ficou surpresa em relação a isso é que, por exemplo, você está no Tinder e começa a sair com um carinho, sair com uma menina, e aí a pessoa se vende. A pessoa não pode chegar e falar, eu tenho muito dinheiro, ou eu tenho iate, não sei o quê, porque qualquer um pode, e é bem normal quando a pessoa está no Tinder e começa a conversar com uma pessoa, ir lá no site do governo e ver quanto dinheiro de fato essa pessoa tem, de Tá vendo tão só? acessível que é essa informação. É. Então, aqui também tem muita resistência, né? É quase que um tabu. Por isso que a solução para isso, algumas entidades, nasceu essa iniciativa, Public que Paga, desafia as empresas a dizerem, abrirem mão do sigilo fiscal e dizerem quanto paga ao governo, entende? E aí nasceu, agora, em Angola, na guerra, porque a gente via as empresas de petróleo com lucros altíssimos, o governo, integrantes do governo enriquecendo e o povo numa miséria terrível. Então, entidades de ajuda humanitária, algumas entidades da Igreja Católica se reuniram e criaram esse Public Paga. E desde lá a gente vem lutando, já tem vários países do mundo, eu tento trazer para o Brasil também, que é assim, tenta aprovar leis também eles falam, obrigando a declarar quanto paga aos governos, então é uma luta grande também. Depois, se vocês quiserem mais detalhes, eu sou apaixonada por esse tema, que é uma coisa, porque eu falo que o combate à corrupção não é um fim em si mesmo, sabe? O combate à corrupção é para atender o miserável lá que está sofrendo porque falta, né? Por algum motivo falta. Então, assim, tudo que essas iniciativas que você vê que a origem delas é a ajuda humanitária, eles me empolgam muito. Então, aí se vocês quiserem saber de mais alguma coisa, é uma luta árdua também. E aqui no Mato Grosso, a gente tem, no Brasil também tem iniciativa, tem a Auditoria Cidadã da Dívida, que é importantíssima, porque nessa metade do orçamento federal tem muita corrupção escondida no sigilo bancário. Tem caso de a Maria Lúcia Fatorelli, que é fundadora dessa Auditoria Cidadã, já fez uma auditoria no país aqui da América Latina, vou lembrar, e acabou a dívida deles, porque ela descobriu um documento que deixava a dívida nula. A dívida, ela já estava prescrita quando foi renovada, né? Então uma auditoria no Brasil pode diminuir a nossa dívida, né? Uma auditoria bem feita. E a auditoria estava na Constituição há 32 anos, o direito de fazer uma auditoria na dívida pública. E até hoje nós não conseguimos. O direito à auditoria com participação cidadã, né? Não conseguimos ainda. E essa ONG, ela luta para que seja realizada essa auditoria. Um excelente trabalho, uma luta hercúlea contra o sistema financeiro, né? No Brasil. Então, é um trabalho lindo. Outro trabalho que aqui que ganhou prêmio também de melhor iniciativa de tecnologia social da América Latina e Caribe, é o Observatório Social de Maringá, que juntou entidades da sociedade, CDL, mais associações, e criou um escritório de auditoria para cuidar das contas da cidade. E, assim, no dia a dia, olha a licitação, antes de ser realizada, quando você vai licitar, você tem que dizer quanto você vai pagar no produto. Quando você diz, aí eles já fazem, esse produto, essa estimativa está cara, está alta ou não. E aí, essa prevenção é o sonho da gente, né? De tentar controlar, falar para o governo, olha, não faça. E aí, aqui em Cuiabá, nós criamos o Observatório Social do Mato Grosso estadual, que a gente fiscaliza o governo do estado. Então, como nós somos poucos, praticamente só com trabalho voluntário, e aí nós fazemos auditorias, fizemos na saúde, né? O nosso ponto principal é a saúde. Aí nós fizemos muita auditoria nas UTIs COVID, verificamos aqui que um hospital, a mortalidade estava acima de 90%, quando a média nacional era 50%, e aí conseguimos, com o trabalho da gente,
passou uns meses, diminuiu abaixo da média, estava 30% abaixo da média, que é 50%. Então, a luta nossa não foi por dinheiro, assim, foi por qualidade. Porque aí a gente definiu analisamos, destrinchamos o contrato, verificamos assim que o contrato era um cheque em branco, você botava a empresa dentro de uma UTI pública, com tudo dentro, né? E a empresa só pegava o dinheiro, comprava insumo, medicamento, e quanto pior o medicamento, pior o insumo, pior o médico. Em vez de contratar um médico especialista, contratava um recém-formado para uma UTI, no momento que o cidadão está morrendo, né? Ele coloca para poder ter mais lucro, que é mais barato um recém-formado. Então, tudo isso a gente levantou e expôs, e com a exposição na mídia, a gente acabou conseguindo que o governo mudasse a empresa, não pelo mudar a empresa, que a culpa não é da empresa, a culpa é de quem fiscaliza a empresa. É a culpa do governo, o contrato era péssimo, né? Mas, pelo menos, o governo, a pressão fez com que a mortalidade diminuísse bastante, né? Além dessas ONGs, instituições que acabam tendo um movimento significativo, mas vocês praticamente fazem um trabalho de formiguinha, né? Sim. Vocês vão fazendo, é muito pontual. Muito pontual. É angustiante, sabe? Porque você olha, você vê tudo sujo, né? Como diz cada enxadada uma minhoca. Então, se a gente tivesse mais gente, contratasse um pouco mais de pessoas, contratado mesmo, né? Para trabalhar ali no dia a dia, a gente conseguiria fazer muita coisa, sabe? Porque as práticas são praticamente as mesmas, logo você consegue ver. E o contrato que é feito aqui, já tem lá em Brasília, tem contrato igual, sabe? Então, se a gente fizesse uma rede de pessoas com essa finalidade, a gente conseguiria fazer muita coisa. E como você acha que dá para chegar na sociedade, assim? Qual seria a forma de levar essa informação que você está passando aqui para a gente, para a sociedade em geral, assim, para o pessoal começar a perceber que tem muitas coisas a serem feitas, que me parece que é um papel do cidadão mesmo, né? De levantar isso, assim. Quais seriam as estratégias que você já pensou, que as pessoas que trabalham com você já, de repente, pensaram para poder divulgar isso? Então, de uma forma que não seja tão impactante, né? Pois é. A gente precisa... essa resposta eu não tenho, assim, quais seriam as estratégias, porque uma estratégia que eu pensei, como eu sou evangélica, né, eu pensei na estratégia através das igrejas, né? Que a igreja é onde tem mais sociedade civil, nas igrejas. E se reúne com a mais frequência, né? Toda semana estão lá. E imagina se você pegar essa sociedade, essas pessoas, um tempinho ali delas, 15 minutos por semana, para falar, olha, está assim a situação, precisamos disso, aconteceu isso. Aqui tem algumas pessoas jovens que ajudam a gente no observatório, que são da igreja. Mas nós não conseguimos, na instituição, não conseguimos entrar, porque muitas... Agora que a gente entende melhor, né? Estão envolvidas com o governo. Então, Conselho de Pastores do Estado de Mato Grosso. Eles têm ligações com políticos, eles fazem muita política, então não querem se envolver. Então, a coisa mais difícil para o nosso trabalho é conseguir patrocínio, por exemplo. Por quê? Porque para você conseguir, pede dinheiro para você fazer uma campanha política, você consegue muito dinheiro para campanha política. Mas quando você pede para fiscalizar a política, ninguém quer confrontar. Ninguém quer botar o nome, né? Então, é um trabalho bem complicado. E essa forma de a gente chegar no cidadão, ela é muito importante. Por quê? Porque o cidadão ele tem ânsia de participar, ele quer ajudar, aí ele fica mandando mensagem de WhatsApp lá, fazendo campanha política, porque é a única forma que ele conhece de combater a corrupção é eleger um outro menos corrupto, né? E é justamente o que a gente não acredita de forma alguma, que a mudança que a gente espera, uma mudança de modelo, de cidadania, né? Mudança estrutural mesmo. E não essa mudança de um chefe. E outra, você esperar que o governo combata a corrupção, né? Existe até as metas
Desenvolvimento Sustentável da ONU para 2030, existe o ODS 16, que é paz e justiça. Ali estão combater a corrupção e combater a criminalidade. Então, mas você espera que o governo, é o ODS que ninguém nem sabe que existe, porque o governo não vai combater a corrupção dele, né? Então, mas as pessoas querem, eu acho que uma ansiedade para participar, para melhorar, para combater. Agora a gente precisa de achar uma maneira de comunicar para as pessoas que existe essa forma, né? E olha, e tem uma ONG brasileira que inclusive ganhou um prêmio. A gente indicou, o Observatório indicou esse rapaz, essa ONG, e eles ganharam um prêmio de excelência, um prêmio internacional anticorrupção, porque ele conseguiu transformar uma auditoria, que é um trem complicado, em várias fases que ele faz online, e ele fiscaliza notas fiscais de deputados federais, prestação de contas da verba indenizatória, que é gigantesco o recurso. E ele conseguiu transformar em pequenos passos, e a sociedade consegue fazer. Os voluntários dele, tudo voluntariado, conseguem fazer online, é um trabalho, assim, incrível. E é uma forma, né, de você, olha, você está combatendo a corrupção, você está participando, você não está consentindo, porque o pior é esse sentimento que a gente tem, né? Que a gente está sendo lesado e a gente está consentindo. Mas a forma como o brasileiro está fazendo, de fazer campanha política, acho que não resolve. Como que são ocupados cargos no TCU? Então, a maioria ex-políticos, né? Eles são uma parte, acho que 4 dos 7, no caso do conselheiro, são escolhidos pelo governador e 3 pela Assembleia Legislativa. Também federal é uma parte pelo Congresso, uma parte pelo presidente. E na hora de você indicar, o que se vê é que quanto pior, melhor, né? Porque assim, atira a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Aí pega o pior pecador e coloca lá no Tribunal de Contas, né? Para não correr risco dele atirar pedra em ninguém. Então, mas não é só isso. Nós já tivemos a Constituição de 88, criou o cargo de concursado de procurador de contas e de conselheiro substituto. Aqui no estado foi um fiasco, em outros lugares também. Nós tivemos aqui 4 procuradores de contas, eles receberam autonomia do governador financeira, eles pegaram essa autonomia e concederam para eles mesmos R$35 mil por mês de verba indenizatória. Então, aí é uma das coisas que nós fizemos aqui. Nós entramos, eles, primeiro o Ministério Público, depois os outros conselheiros todos pegaram essa verba. Então, aí a gente entrou com a ação popular, conseguimos suspender o pagamento dessa verba. Depois, eles foram na Assembleia Legislativa, conseguiram aprovar aquela verba. Então, nem entraram com recurso na Justiça. Falaram, a gente vai lá nos deputados, que é o costume deles, né? A gente já consegue. Aí resolveram. Só que a gente avisou para eles, não adianta porque é inconstitucional. Aí eles aprovaram, a gente foi no Supremo e conseguiu suspender essa verba no Supremo. Está até hoje suspensa, né? Então, mas é inacreditável como o ambiente... não estou dizendo que todos existe um procurador de contas de Goiás que foi demitido porque estava fazendo o trabalho dele. Demitido 2 vezes, porque anularam o concurso que ele fez. Por quê? Porque ele estava confrontando uma pessoa excepcional. Mas a maioria, ele se entra ali na cultura, sabe? A cultura de aumentar o duodécimo, aumentar minhas vantagens e ficar quieto, fazer uma boa política de vizinhança com o governo, que é quem define o orçamento, né? De forma que o governo... Teve um governador que chegou a falar isso, ele foi preso, aí ele disse que o duodécimo era uma corrupção institucionalizada, entende? Então, aumenta o seu orçamento e você faz vista grossa, não só o TCU, a gente vê também o Ministério Público, muitas vezes, está sempre conseguindo aumentar os seus benefícios e
faz vista grossa para muita coisa que acontece. Aí a sociedade precisa. Agora, nós não trabalhamos com criminal, né? Só na esfera civil. Então, entramos muitas vezes, fazemos tudo que a gente pode fazer em ação judicial, a gente faz, para não depender do Ministério Público, né? Mas aí a única parte que ficaria para o Ministério que a gente não pode fazer é a parte criminal. O órgão hoje que pode combater, enfim, colocar limites nisso, qual seria? Não, tem um monte, tem uma estrutura gigantesca de controle no Brasil, só que nada funciona. Porque se funcionasse, eu vou lá, mas por que você fala que não funciona? Porque a corrupção está generalizada, né? Então, tem o Tribunal de Contas, aí tem o Ministério Público estadual, federal, tem controladorias. Por exemplo, aqui nos municípios tem um controle interno. O controle interno, a Associação dos Controladores Internos, que é uma ONG, luta para que o chefe do controle interno seja concursado, concurso específico. Por quê? Porque o prefeito chega e coloca o que ele quiser ali. Então, aí é uma luta, e nós lutamos aqui contra o Ministério Público do Estado, que o próprio Ministério Público do Estado tem um controle interno que ele nomeou. Né? Então, para você ver, a luta é, assim, hercúlea da sociedade, porque está tudo errado. Assim, olha em volta, você não enxerga nada que possa aproveitar, que possa ser... Mas tem alguns promotores, algumas pessoas, assim, que são fora da curva, né? Mas, em geral, me perguntaram uma vez, eu fiz um projeto que recebi dinheiro da Suécia, recebemos dinheiro da Suécia, para fazer um trabalho de controle social através da igreja. De lá, a igreja, como se fosse a Assembleia de Deus de lá. E veio para o Brasil através de uma ligada à Igreja Batista daqui. Em 5 estados do Nordeste, para fazer fiscalização do dinheiro da merenda escolar e educação. Né? Lá eles perguntaram por que no Brasil tem tanta corrupção? Aí eu respondi, porque as instituições são fracas. Né? As instituições são fracas, elas não conseguem um enforcement, não conseguem obrigar que a lei seja cumprida. Então, nós não temos um Estado de Direito, porque o nosso Estado de Direito é formal, existe muita lei, mas na hora de obrigar o cumprimento, a gente não tem. Nossa! Muita coisa, Uau! Uhum. Que coisa, né? Que coisa. Existe alguma história, algum episódio no mundo, não precisa ser aqui no Brasil, mas de mudança para poder melhorar um órgão que combata a corrupção? Existe alguma coisa, isso aqui era assim, virou assim, hoje atua dessa forma e funciona? Existe algum órgão independente de relação de governo em algum lugar do mundo, alguma coisa que a gente consiga se inspirar? Assim? Então, tem estudos que mostram a correlação entre a corrupção e algum sistema de governo. E esses estudos, eles indicam que onde há democracia, não é democracia, é Estado de Direito. Onde há Estado de Direito, há menos corrupção. Mas eles não conseguiram chegar a o que causa o quê. Eles sabem que onde tem uma, tem a outra. Né? Então, não é nem questão de democracia, assim, a obediência às leis. Então, o que depende é um bom controle. Agora, estudos sobre controle, tem casos da Austrália, por exemplo, que eles conseguiram debelar a corrupção em pouco tempo, mas carece da gente apurar as causas, porque é difícil você conseguir. Mas o que eles fizeram, né? Porque é um conjunto, geralmente é um conjunto de coisas. Mas os estudos mais aprofundados assim no tema, eles indicam que tem que ser uma accountability horizontal. Quando você tem sistemas corruptos, que nem nós temos no Brasil, Tribunal de Contas corrupto, outros órgãos, né, o próprio Congresso corrupto, então a gente
depende de ter a contabilidade horizontal, quer dizer, você faz parte de um grupo, você cuida da corrupção ali dentro dos seus pares, entre seus pares. Se você é juiz, cuida da corrupção ali entre os juízes, né? Se você é empresário, cuida ali. Tem até caso no Brasil que uma entidade, uma associação que cuida de combater a sonegação, porque ela atenta contra a concorrência, né? É uma concorrência desleal. Então, eles combatem, então, estão combatendo ali dentro dos pares dos empresários, né? Então, esse tipo parece funcionar melhor, por quê? Porque você depende só das pessoas que estão ali, né? Então, tem até um exemplo que eles dão assim, você tem uma fila, você não vai depender de uma lei federal que proíbe furar fila, aí tem que ter um guarda que vem, o vigilante da fila, que vem no banco para ver se você está obedecendo. Não, você tem as pessoas ali, uma está vigilante da outra, olha, e concordam em seguir a fila, porque existe isso, nem tudo precisa de lei. Existe uma cultura de você obedecer as normas, de você considerar o outro, né? Então, essa parece ser uma solução melhor do que ter um órgão de controle que funcione, porque é mais difícil. Assim, trazendo essa reflexão, me faz entender que corrupção é uma coisa cultural e que realmente vai ser muito difícil controlar ela no Brasil. Né? Porque sempre vai ter isso, assim, faz parte da essência das pessoas que nasceram e que estão aqui nesse país, enfim. Eu ainda tinha, assim, uma certa ideia de que existiam órgãos que controlassem isso com muita clareza, assim. Para mim está sendo uma fala muito surpreendente, assim, sabe, ter essas... Infelizmente, eu tenho que dizer isso. Ter tanto sigilo dentro de um órgão que eu pensei assim, não, ali deve ter um controle, uma coisa melhor, algo assim. Então, você acredita que dentro das instituições privadas dá para fazer uma certa transformação? Só que isso ficaria contido dentro dessas empresas, enfim. Então, eu não diria que é a cultura. Eu diria que, conforme esses estudos, que onde tem maior capital social, né, tem indicadores, a riqueza das nações, o que define, né? Aí tem lá os indicadores, e muitos são de obediência à lei, né? Confiança nas pessoas. Então, quando eu desconfio, eu ponho, né? Onde tem mais capital social, as pessoas têm mais capacidade de gerir as próprias vidas e de controlar as vidas e controlar, inclusive, o governo, elas têm mais chance de viver uma vida mais pacífica. E é ligado também com a justiça, né? A paz. Se você vê o mapa dos países mais corruptos, compara com o mapa da paz global, você vai ver que os mais corruptos são os mais violentos e os mais pacíficos são os mais honestos. Então, não é muito importante a honestidade, a integridade, mas é uma luta árdua, não é uma coisa que amanhã vai resolver, mas a primeira coisa que as pessoas precisam saber é que não tem um salvador da pátria que vai resolver nossos problemas, né? Que não vai ser dessa forma, através de uma eleição. Mas a corrupção, ela também é isso. É dizer, vote em mim que amanhã eu vou resolver o problema da corrupção, né? No meu governo não tem corrupção. Então, essa faz parte da corrupção enganar. Dizer que ano que vem vai ser tudo diferente, né? Então... Depois de alguns escândalos e algumas investigações que houveram, eu acho que, gente, eu posso estar bem errada, mas, assim, talvez tudo que aconteceu nos últimos anos voltado ao combate à corrupção deve ter sido, assim, um primeiro momento em que o país olhou para isso, olhou com essa possibilidade real de combate à corrupção, o que aconteceu aí nos últimos anos. Depois disso, a gente viu, né, que, não, enfim, tem uma briga também para não combater a corrupção, como você bem está falando, mas depois disso, apareceram mais pessoas na sociedade, você falou que tem algumas ONGs,
mas você sente que tem mais pessoas se movimentando para poder combater realmente a corrupção, ou ainda as pessoas se sentem um pouco intimidadas por ser uma Não, força política muito grande? E até complementando a pergunta da Luana, você acha que está melhorando? não, eu tenho que ser. Eu escrevi um artigo, o Brasil está ganhando ou perdendo a luta contra a corrupção, e aí tem a história do copo cheio, meio vazio, mas está perdendo, e não está aumentando o número de pessoas, está diminuindo, essa polarização, e o fato da esquerda ter se envolvido com corrupção também, ela tirou como pauta da esquerda a luta contra a corrupção. Então, aí falaram assim, porque eu trabalho com isso pelo menos há 27 anos, sendo que 10 como sociedade, né? Como voluntário. Aí teve época que o pessoal me chamava de de petista, porque eu combatia a corrupção, depois me chamaram de bolsonarista, porque eu combato a corrupção, enfim. E eu não sei, eu continuo a mesma, as pessoas estão mudando, os partidos vão mudando, mas assim, hoje eu vejo que está mais difícil do que nunca, porque tem cada vez menos pessoas para fazer esse planejamento, essa ideia. Mas ainda tem muito voluntário, tem muita gente que faz, mas o fato essa polarização, ela atrapalhou bastante a sociedade se unir. Então, é uma das coisas também que tem nos estudos sobre corrupção, que a corrupção, como você fazer um combate à corrupção horizontal, a sociedade se organizar, isso aí pressupõe que você tenha mais união, né? Mais coesão. Uma sociedade dividida igual a nossa vai ser difícil. Aqui no nosso observatório, um exemplo, nós temos pessoal de direita, de esquerda, sabe? Nós não temos discussão política dentro do grupo, porque a gente é bem focado, né? Mas são ilhas, assim, de coesão num ambiente polarizado. Me fala, conta aqui pra gente alguma coisa curiosa, algum episódio que você passou para combater a corrupção, alguma coisa na prática? Conta alguma história, assim, divide para a gente entender quais são os passos. Eu sou uma pessoa que adora curiosidades, assim, tipo, do dia a dia, sabe? De situações malucas, assim, que podem ter acontecido. Conta aqui alguma pra gente. Eu era conselheira estadual de saúde e o secretário convidou os conselheiros para conhecer a nova unidade que ia abrir de UTI, de hospital, e eu fui, e cheguei lá, olhei a estampa da roupa bonitinha, a estampa coloridinha assim, com o nome. Peguei, tirei uma foto, né, do nome. Aí, com aquele nome, eu descobri que essa empresa era ligada na sociedade com uma empresa falcatrua em Brasília, que também na Bahia já tinha desviado muito dinheiro público, sabe? E aí eles mudar o nome da empresa, mas era o mesmo grupo, e com os sócios aqui do Mato Grosso. E aí a gente fizemos um relatório dizendo tudo o que estava acontecendo e rompeu o contrato com essa empresa. Então, é interessante que só o lençol, né? Não era nada assim muito interessante. Agora, a gente tem uma história longa aqui, não sei se vai dar tempo, nós temos pouco tempo, que é a história que a gente lutou contra o maior ficha suja do Brasil, desde coletar assinatura para a lei da ficha limpa. Não eu ajudei, né? Foi uma coisa nacional. Coletar assinatura, e antes disso, ele tinha muitos processos na justiça que não andavam, a gente lutou para conseguir abrir uma vara especializada em crime, em probidade, né, em probidade. Aí a Assembleia Legislativa não autorizava ele ser processado criminalmente, e aí a gente lutou para ele ser processado na improbidade. Aí, olha, foi mais de 10 anos, e as pessoas diziam, vocês nunca vão conseguir tirar, né, o Riva, porque ele tem tentáculos, é o polvo, né? A casa do povo mato-grossense, era do povo mato-grossense, que ele tinha tentáculos
em todos os poderes, lugares, prefeituras. Aí a gente foi minando o poder dele, até que ele conseguiu. Eu falava, toda vez que o pessoal falava para mim, é impossível, vocês não. Eu falava, quando ele perder o foro, ele vai ser preso, sabe? Aí eu repetia isso quando ele perdeu o foro. E aí, por fim, ele foi condenado na improbidade, na vara que a gente lutou até o Supremo para conseguir manter. Depois ele. Mas tem uma história longa aí. Aí ele. Você pode contar mais, que a gente quer ouvir. Pode. Então, porque ele entrou. Quando ele juntou os deputados lá à noite, porque tudo na mão dele, ele financiava todas as campanhas dos deputados. Então, ele tinha todos na mão. Aí reuniu eles lá e extinguiram a vara que a gente lutou para criar, né? Que era a vara especializada, que os processos dele estavam andando. Só que quem que tem que regulamentar o judiciário é o próprio judiciário. Como que o legislativo vai lá no judiciário e regulamenta ele? Isso é totalmente inconstitucional. Aí a gente pediu para o Ministério Público, eles entraram com a ação de inconstitucionalidade. Você acredita que metade dos desembargadores foram contra a improbidade, porque diz que dando direito da Assembleia a mudar, e só não perdemos porque a gente tinha antes entrado com a ação para conseguir o lotacionograma, quer dizer, todas as pessoas que trabalham no judiciário, na Assembleia, e a gente descobriu os servidores fantasmas, sabe? Então, aí tinha um servidor fantasma que era filho do desembargador que trabalhava com o gabinete do Riva. Então, a gente botou na imprensa. Quando foi para a imprensa, o desembargador se absteve de votar. Quando ele se absteve, empatou. Olha só. Aí, empatado, o presidente do TJ, que tinha criado a vara, então ele era a favor, né? Aí ele votou a favor e continuou. Mesmo assim, o deputado entrou com a ação, foi até o Supremo para ver se extinguia essa vara. Não conseguiu. E aí, quando ele foi preso, ele perdeu o cargo dele, assim, em 2 meses ele foi preso. Foi bem rápido. E quando ele foi preso, eu não acreditava, sabe? Mas não pode ser, não acredito, porque tanto tempo. Então, é uma luta muito árdua, assim, com muita gente, né? Eu ajudei a fundar a ONG, que ajudou o movimento de combate à corrupção eleitoral, que deu uma sustância, porque quando eles lutavam sozinhos, o movimento, com 2 pessoas, teve um que tinha 16 processos, todos juízes, 10 juízes. Nós conseguimos, nessa trajetória, nós conseguimos ir no CNJ, foram cassados 10 magistrados de Mato Grosso. 3 desembargadores e acho que 4 juízes, entre desembargador e juiz, 10 magistrados. E depois que eles foram cassados, aí que começou a andar os processos do ficha suja, porque eles seguravam, né? Eles protegiam esse presidente, era presidente da Assembleia Legislativa. Então, quando esses 10 juízes saíram, foi por acaso também que a gente chegou uma notícia para nós, uma denúncia, a gente encaminhou e teve encaminhamento bem encaminhado, tanto aqui no Corregedor, quanto no CNJ. Então, assim, não é mérito nosso, a gente só participou cobrando, acompanhando, né? Mas, assim, por causa de... Esse foi o principal item para a gente conseguir a condenação dele. Isso foi quando? Olha, faz uns 5 anos, 8 anos que não, 5 anos, porque agora a filha dele se elegeu. Ele não conseguiu ele se candidatou, queria ser governador. Aí não conseguiu por causa da lei da ficha limpa. Aí que ele ficou sem cargo, que acabou o mandato, né? Uhum. E aí, mas ele conseguiu emplacar a filha. A filha agora foi eleita pela 2ª vez. Então, por isso que eu não acredito assim, sabe, Luana, apesar de eu ter lutado pela lei da ficha limpa, essas coisas pessoais, essa pessoa não vai poder ter 2 mandatos, mais de um mandato, né, de deputado. Essa pessoa é ficha suja, porque essas coisas pessoais, né, elas não resolvem muito.
Você vê que a gente tem que ter formas, sistemas de controle interno, controle externo, que funcionem, né, independente de quem está ali, independente da pessoa, né? E não, eu dou um exemplo, Riachuelo pernambucano, né? Antigamente, como que eles preveniam roubo lá dentro? Eu pegava, colocava o guarda, e o guarda ficava olhando, aí ele via se era preto, parecia pobre, ficava vigiando, né, para não roubar. Então, isso aí é uma coisa pessoal. A gente não pode... hoje não, hoje eles põem uma magnético lá na roupa, em cada roupa que tem. Se sair, não importa quem que está com a roupa. Se sair, a roupa apita, né? Então, assim, é um exemplo meio bobo, mas, assim, é a forma de nada que seja pessoal, em função da pessoa. Essa pessoa que não vai poder mais se candidatar, essa pessoa, eu acho que ajudou muito a ficha limpa, mas não resolve porque tem parente, tem mulher, tem filho que eles colocam no lugar. Dá-se um jeito, né? Dá-se um jeito. Dá-se um jeito. Pessoal, a gente está aqui indo para os nossos minutos restantes, finais, 30 minutos, e aqui eu tenho que abrir espaço para vocês também perguntarem, para vocês puxarem temas aqui com a Elda. Então, fiquem à vontade, por favor. Eu já vou roubar com uma pergunta que é a seguinte. Eu sou de TI, né? Então é minha praia, é minha área e tudo que é aquilo que eu conheço de combate à corrupção envolve muito a minha área. Eu não sei se ela está sendo tão relevante assim quanto pelo menos chega nos meus ouvidos. Porque para mim, nossa, é uma revolução que está sendo realizada, mas eu me pergunto se no dia a dia, de fato, a informatização, o TI está ajudando. Por exemplo, tem um projeto que me vem à cabeça, já até um pouco antigo, que ele usa data science para poder determinar se está havendo corrupção. Ou seja, ele pega registros públicos que estão disponíveis para todo mundo e usa um computador para poder checar se opa, existe uma divergência. E aí só então entra o ser humano para analisar a divergência encontrada pelo computador para determinar se existe ou não alguma falcatrua, algum problema. Você, na sua opinião, a TI nos últimos 10, 20 anos tem ajudado no combate à corrupção? Tem até uma equipe no Brasil, não sei se você viu, do robô Rose, você ouviu falar, Bruno? Do Rose não, mas o projeto que eu estou mencionando tem um outro nome, assim, eu não estou lembrando exatamente agora. Esse Rose, ele até recebeu um prêmio lá nos Estados Unidos, não me lembro onde, qual universidade, eles receberam um prêmio. Que isso, eles pegam aquela... Eu acho que eles fizeram no Congresso Nacional, aquela quantidade de notas fiscais, aí eles vão achando padrões que estão fora da curva, né? E aí eles colocam disponível e uma pessoa, qualquer pessoa olha e fala se está correto ou não. Você pode falar, não, isso aqui não é nada de errado, não está certo. Aí ela usa também, igual você falou, faz uma triagem primeiro. Eu acho importantíssimo, porque jamais a gente vai dar conta, do jeito que o Estado brasileiro é grande, é um mastodonte, a gente não dá conta de analisar tudo, e se mete em todas as áreas, né, da vida, tem tudo, como que a gente vai dar conta? Tem que ter, sim, ajuda. E a CGU, ela é muito forte nisso, de auditoria mediante programas de auditoria para identificar. O TCU também está começando, acho que tem também, mas é mais, que eu sei, mais conhecido é o da CGU. Muito importante. Elda, o Mário perguntou aqui no chat se você já pensou em se candidatar a algum cargo político. Olha, eu sou ruim de voto, hein? Eu sou ruim de voto. Porque... E aí eu acho que não, eu acho que eu não tenho perfil para me candidatar e tal. Eu sou bem limitada. Eu gosto de pegar os documentos, analisar e fazer um relatório. Eu sou bem limitada nesse aí. Aí eu tento me esforçar para falar, para trazer mais gente para fazer, mas eu
tenho minhas limitações. Eu preciso de outras pessoas que façam isso para se juntar aqui. Você já foi alvo de alguém? Você especificamente? Eu estou respondendo um processo criminal ali, porque diz que eu falei em nome de uma ONG sem ela existir. Aí, mas estou me defendendo lá, e a pessoa que fez a denúncia, a gente foi pesquisar, o delegado falou que o cara não fez a denúncia, quer dizer, usaram uma pessoa para fazer uma denúncia contra mim. Então... o Mário perguntou se ameaça. Sofreu? Não, agora, eu já me senti ameaçada quando a gente estava trabalhando com UTI, Covid pública, porque os médicos, eles também trabalham nos UTIs particulares, que eu tenho plano de saúde, né? Mas eu falei, no meio da pandemia, eu falei pro meu marido, se eu ficar doente, chama minha amiga ali, que tem uma empresa de ambulância, e me leva embora daqui. Eu tinha, assim, receio, porque a gente vê algumas, não todos, assim, algumas pessoas, empresários, donos de empresa que presta serviço de UTI, que foram um deles foi preso até, né? Ele foi preso. E antes dele ser preso, ele já tinha um processo em Sinop que 16 crianças morreram na UTI neonatal. Aí eu falei, gente, se o cara tem coragem de matar criança, bebezinho, recém-nascido, ele é capaz de tudo, né? Então, assim, é isso que eu fiquei meio receosa. E fazia sentido. Tanto é que quando ele foi preso, ele não foi preso pelo desvio do dinheiro, ele foi preso porque ele estava ameaçando testemunha. E como que foi comprovado que ele estava ameaçando testemunha? Porque eles estavam sendo monitorados. Ele estava sendo monitorado. Estava sendo monitorado. Eu recebi uma denúncia, aí a denúncia, a pessoa não sabia nem o que era, entregou um monte, ficou igual um quebra-cabeça, assim. Eu fiquei mais de mês, porque alguém mandou entregar, ela não sabia de nada. Entregar e não sabia dizer o que era. Então, aí, depois eu entreguei para o vereador, que tinha uma CPI da saúde, e o vereador começou, levou na polícia. Investigou e levou na polícia, mas saiu na imprensa. Nisso, começou um movimento para coagir testemunha, né, ameaçar, mas a polícia já tinha grampeado. Então, foi rápido, assim, em pouco tempo já foi preso. Mas já está solto, já está trabalhando, já tem outra empresa que está usando o mesmo material com outro nome, então é difícil, viu? A gente tem uma solução. O Mário mandou mais uma pergunta aqui no chat. Ele pediu para falar o nome da ONG que você está representando e como que a gente fica sabendo mais sobre o trabalho de vocês. Então, nossa ONG é o Observatório Social de Mato Grosso. É o observatóriosocialmt.org, não tem BR. E ali tem algumas coisas que a gente faz, né? A gente lutou também contra a compra de iPhone pelo R$8.000 cada iPhone que o Ministério Público comprou. Então, entramos com a situação iPhone popular. Eles disseram que era necessário para o trabalho deles. Eles compraram 200 e poucos, sei que foi muito dinheiro. Então, a gente entrou com a ação popular, não conseguimos. Teve outra pessoa de São Paulo que entrou também com a ação, entrou antes da gente, e não conseguimos eliminar, mas a gente ainda está lutando para cancelar, anular a venda, né? E era Pro, viu? iPhone era Pro. Pro. Era Pro, Raquel? Pelo preço era Pro. Mas quais eram os argumentos para isso? Assim, a gente precisa de iPhone para trabalhar. Por quê? Porque diz que eles não iam... Estava na pandemia, que estavam trabalhar, eles não iam... eles iam usar como se fosse um computador, olha só, ia substituir o computador. Não sei, Raquel, onde que eles iam substituir o computador, né, com um iPhone. Enfim, a gente argumentou o seguinte na ação. O iPhone é o típico exemplo de bem de consumo ostentatório. Eu esqueci o nome do autor, né? Então, por quê? Porque não tem justificativa técnica para aquele custo. A justificativa é dar status para aquela pessoa que está usando. Então, que esse tipo de escolha jamais poderia ser feito por um órgão público, né? Então, mas não conseguimos convencer o juiz, não. Mas agora,
A Porque justificativa talvez, mas assim, existe alguma regra, alguma uma coisa assim, a diferença, justificar que tem que ser iPhone para poder substituir os computadores. Então, Luana, só para você ter uma ideia, que é curioso também. Eles falaram que tem o setor de TI, viu, Bruno? O setor de TI tinha definido quais eram as configurações necessárias para o trabalho. Então, como se fosse uma coisa técnica, né? Aí quando eles foram comprar esse iPhone Pro, aí ele, não tem esse modelo, tem esse, a gente pode substituir. Aí eles foram perguntar para a TI, para falar assim, olha, eles querem substituir, ver se pode entregar. Aí o cara da TI responde assim, olha, não fomos nós que escolhemos essa compra, que definimos essa compra. Então, agora não podemos dizer se é ou não é, se pode ou não trocar. Entendeu? Então, Eu totalmente concordo e acredito que o cara tenha dito isso, porque quando o cara de TI quer ostentar, ele compra uns 2 ou 3 monitores, assim, não celular Pro. Né? Então, você acha que não tem justificativa, né? Aí eles... Porque, assim, tem questão de segurança, mas não foi. No fim, essa nós vamos usar como prova no processo de que não foi uma escolha técnica. Mas mesmo assim o juiz concordou e assim, a escolha, o quesito ostentação está valendo também. Está valendo, até agora está valendo. Eu acho, sabe como funciona, Luana? Daqui a pouco o juiz vai lá e compra também para ele. Eles vão lá e compram. Será que não tinham para o juiz? Pode ser, né? Não tinha nessa compra, não. Mas, assim, daqui a pouco eles vão comprar, porque eles... é legal, né? É legal. Tá bom. Raquel, vai, tua vez. Então, com que frequência eles renovam esses celulares, eles trocam todo ano, como é? Porque eu posso até, fazendo advogado do diabo, os telefones Android, quando você compra, vamos dizer, falar 1 ano e meio, dependendo do telefone, ele começa a travar e tal, e o iPhone, ele dura mais tempo. Mas tem uma vida útil maior, né? Assim, de travar essas coisas. Não que eu estou dizendo que seja razoável. Então, compra um computador, um laptop. Eu acho que se fosse assim, o menor de linha, o mais baixo de linha, eu não entendo porque eu tenho um Samsung aqui, e eu não tenho. Mas assim, se não fosse um top de linha, então assim, qualquer justificativa você usa, aquelas 3 câmeras lá não era necessário, né? Então, eu acho assim, se fosse menos top de linha, o valor mais baixo, mas 8.000 cada um, 8.500 na época, faz mais de ano. Então, acho que não tem como justificar. Agora, aqui a gente briga muito, né? A gente conseguiu aí... O pessoal odeia. Minha filha ainda foi arrumar um estágio no Tribunal de Contas do Estado, você acredita? Eu falei, filha, como vocês vão se assediar lá? Pois ela foi lá, fez estágio 6 meses ainda. Mas a gente tem esse confronto, por isso que não é confortável. Agora, como as pessoas preferem, né, ser amigas, do político, ter um bom relacionamento, pode ser que eu precise de alguma coisa, mas esse tipo de atuação, o Ministério Público é amigo do governador, esse dia foi elogiar o presidente da Assembleia Legislativa, falando que não houve desvio foi muito bem gerido o dinheiro do orçamento, verba que tem mesmo federal do orçamento secreto, emenda orçamentária. Gente, quem não sabe no Brasil que emenda orçamentária para desviar dinheiro? Aí o Ministério Público presta esse papel, representando o Procurador-Geral de Justiça, vai na Assembleia e fala que o recurso, ele tem confiança que foi bem gerido. Aí a gente pegou e pediu qual processo que você analisou, né? Aí ele mandou chamar a gente para conversar. Falei, a gente não vai, fala por escrito, responde por escrito. Aí ele respondeu por escrito que eles não têm nada, eles não analisaram nada. Ele chegou à conclusão que é bem gerido sem analisar, né? Então, então eles fazem isso porque aí aumenta o 10º deles, eles compram um iPhone, né? Aí eles dão verba de
de gabinete, outras indenizatórias, vai aumentando o salário deles e pagam férias, 2 férias por ano indenizadas. Sei que vai virando assim uma bola de neve. E é o próximo que a gente vai brigar aqui, é o Ministério Público do Estado, viu? O próximo está na nossa fila aí, é o próximo que a gente vai confrontar. O Lauro perguntou aqui, ó, pediu uma dica. Uma dica que o tio do Zap, assim, tipo, dica de pessoas populares, mais precisam saber sobre o que realmente funciona contra a corrupção e o que está à disposição dessas pessoas. O que as pessoas populares precisam saber? Olha, as pessoas precisam saber o que funciona é o enfrentamento, né? Funciona transparência. Então, aí vai, mas eu não sei nada sobre transparência. Gente, sobre analisar, pede, vou dar um exemplo do que aconteceu no Recife, em Jaboatão. A gente pediu, a menina falou para mim, olha, Elda, tem essa licitação aqui, 16 milhões para fralda geriátrica, não é muito, não sei lá, 7 milhões, eu não vou lembrar, gente, os detalhes, mas era assim, 7 milhões para a fralda. Aí eu falei, pede desse jeito, pede o processo completo, a licitação, contrato, o quê? Estava licitando ainda. Aí ela pediu cancelar a licitação, tá? Aí passou um mês e pouco, abriram a licitação, era 2 milhões a compra. Você entende? Então, assim, ela não fez nada de análise. Então, assim, antes, qualquer cidadão, se você vê uma coisa estranha, entra no site e pede. Se você não quiser pôr seu nome, fala para a Elda que a Elda põe o nome dela, que o nome já está queimado mesmo. Então, mas já tem uma ONG também, aqui no Brasil, que ela aceita isso. Você faz como cidadão para ela, e ela esconde seu nome e põe no nome dela. Tem uma ONG que eu vou lembrar o nome também para colocar. Então, assim, mas pede, porque quando todo mundo começar a pedir informação, como eu disse antes, ela vive do sigilo, né? A corrupção vive do sigilo. Então, a escuridão, as trevas, o sigilo, ela propicia muito mais coisas, né? Não sei se vocês conhecem a história de Platão, uma história do rei de Giges, Giges, que achou um anel que deixava ele invisível. Então, ele achou um anel e descobriu que ele ficava invisível. Aí ele foi ele era um cara simples lá, era um pastor de ovelhas, num lugar tranquilo, um cara bem tranquilo. Aí, quando ele descobriu que ele não podia ser visto, ele foi para a corte do rei e seduziu a rainha, matou o rei e se tornou rei. Então, era para dizer assim, como você se comporta se você não for visto, né? Você vai mudar seu comportamento? Então, muda. Então, o contrário também é verdade. Quando você pede a licitação muda, sabe? Ela volta com valor menor, igual aqui, a gente bateu na mortalidade do hospital em Sinop, baixou a mortalidade bastante, melhorou o serviço, né? Então, onde não é visto, e qualquer cidadão pode fazer isso. Eu ia fazer essa pergunta, qualquer CPF vale? Qualquer CPF vale. E outra coisa importante, você não precisa justificar por que você quer. Tá? E você é atendido? Quase sempre, eles têm que pelo menos responder. Né? Ele, às vezes responde falando que não pode dar informação, que é sigilosa, mas responde. Né? Então, e aí você dá detalhadamente o que você precisa. Se você pedir menos, eles te dão menos. Se ficou meio vago, eles só te dão o que eles querem. Então, você detalha bem o que você quer e não precisa te perguntar por que você quer. Não te interessa. Quem tem que dar explicação aqui é quem está gerindo dinheiro público, não é o cidadão. O cidadão não tem que explicar nada. Tá? Então,
Aí tem outras formas também. Por exemplo, cidadão, olha, gostou mais da questão da dívida? Tem cursos que você pode fazer na Auditoria Cidadã da Dívida, participar ali. A Maria Lúcia Fatorelli dá os cursos detalhando como funciona o sistema da dívida, que ela chama. Se você gostar mais dessa parte de online, fiscalizar deputado federal, você vê que o trabalho do Lúcio Big faz um trabalho fantástico também, você pode ser voluntário lá. Aí você pode ser voluntário do Observatório também aqui em Cuiabá. Maringá tem um observatório lá que merece ser conhecido, né? Então, assim, tem muitas oportunidades de que fazer. E precisamos de pessoas, por exemplo, pessoas que se apaixonem por esse tema e consigam trazer mais recurso, apoio, né, de entidades. Enfim, pessoas de todas as áreas, porque tem área de TI, tem área de medicina, tem área, igual eu falei, auditor, ele não é uma profissão. Não, o auditor é uma profissão, não é uma ciência, né? Não é uma profissão. Então, qualquer pessoa pode exercer. Então, qualquer cidadão pode ser um auditor, né? Pede os informes e faz. Mas é importante fazer. E é muito divertido, porque a gente perde muito, sabe? Mas de vez em quando a gente ganha uma, e é muito bom. É muito legal mesmo. Vocês já entraram em contato com veículos da mídia, imprensa, para poder explicar isso? E como que a imprensa recebe e como que ela repassa essas informações? Então, a imprensa nem sempre... Eles dão bastante apoio para nós aqui, o Observatório. A gente sempre está na mídia, dando entrevista, sabe? Esse caso do Tribunal de Contas do Estado mesmo, saiu até na mídia nacional, que a gente conseguiu barrar a verba, né? Então, a gente tem bastante repercussão, assim. Mas, por exemplo, algumas coisas que saem. Essa questão de a gente conseguir derrubar o maior ficha suja do Brasil, eu dei entrevista para uma rádio americana, mas aqui não saiu. Aqui não saiu, porque ele... Aqui sai assim, quem derrubou ele foi o outro político. Porque eu acho que tem uma ideia de que você não pode... as pessoas não podem saber que é possível fazer. Não pode dar mau exemplo, sabe? Cidadão que vai, bate, consegue. Então, assim, a história mesmo é pouco conhecida aqui, essa história que eu contei hoje aqui. É uma história super importante que eu estou conhecendo também aqui contigo. Então, pouco conhecida não só no estado do Mato Grosso, mas imagina quantas histórias, né, tem de combate à corrupção que a gente não sabe, talvez porque não interessa explicar ao povo como é que se combate. Né? Tem muita coisa, tem muita coisa boa. Tem muita gente, sabe, heróis mesmo, assim, porque eu trabalho como voluntária, mas eu tenho meu salário de aposentada, né? Então, eu tenho mais tranquilidade. Tem gente que vive só das doações para esse trabalho, sabe? Não é fácil. E aí arriscam, assim... eu imagino, né? Porque viver de doação é difícil e colocar a sua vida em jogo, né? É bem pesado. É pesado. Se metendo com coisas, assim, que são complicadas mesmo de lidar. A gente precisa... Meu sonho é ter, nacionalmente, uma organização nacional para a gente poder trabalhar junto, né? Todas essas ONGs que eu falei, e antes a gente tinha uma certa organização, mas agora, mais recentemente, não estamos conseguindo nos reunir, né? Nacionalmente. Acho que isso é uma dificuldade. A gente tem saudade do tempo que a gente se encontrava, né? E isso parou por quê? Tinha a Transparência Internacional, ela tinha um programa que apoiava, e o governo, a CGU também. A CGU fez algumas... a Conferência Nacional, a gente aproveitava a conferência, teve uma conferência da Transparência Internacional no Brasil, que a gente conseguiu o recurso para ir, porque
tem gente que consegue passagem, tudo, né? Mas tem gente que depende de apoio. Se não tiver um projeto que leve, um projeto ou o governo fornecendo passagem, a gente não consegue se reunir. Mas é muito bom, tem muita gente. Eu falo, desde quando eu comecei, que as pessoas falam, mas você compensa isso aí, tá? Que vale a pena, porque às vezes faz tanta coisa e pouco dá resultado. Eu digo assim, olha, só de você conviver com essas pessoas, pessoas sonhadoras, sabe? Pessoas batalhadoras que estão lutando aí, não desistem. Só de você estar convivendo com elas, já faz bem, já vale a pena. Não precisa outro resultado, sabe? E eu acho que eu continuo pensando nisso. Depois de 10 anos, que eu ainda continuo pensando que vale a pena por causa das amizades que a gente faz, das pessoas que a gente conhece. Eu trabalhei um tempo no Ministério o falecido Ministério da Cultura, fiscalizando o pessoal do PRONAC, né? E lá na gerência onde eu trabalhava, e nas gerências em volta também, toda vez que a gente achava um processo cabeludo, levantava a pessoa para contar, eita, olha isso aqui. Aí contava a história, vai devolver o dinheiro todinho. Mas era divertido, toda vez que achava um assim. Pois é. Os corruptos são divertidos. Eu falo, se não fosse a tragédia que é a corrupção, né? Eu falo assim, mas a gente tem que se divertir, senão você fica doente. Mas, assim, eles criam umas coisas tão fantasiosas para justificar os desvios, né? Então, é inacreditável. Eu peguei nota fiscal de calcinha uma vez, num projeto, era de... Olha! Uma coisa de cinema, como que faz o cinema na cidade, enfim. Tinha Baby Doll. Ué, o cinema era ao vivo. Mas era para poder divulgar o filme ou era para poder produzir o filme? Não, cinema. Era um festival, não era nem para gravar, não justificava nem como figurino. Entendi. Foi o festival de cinema. E aí eu acho que o pessoal não pega nota fiscal, depois sai enfiando um monte de nota fiscal só para falar que dou. Que esse maior ficha suja do Brasil, o primeiro escândalo foi que a nota fiscal de calcinha. Tinha muita. Aí a gente lavou a Assembleia Legislativa, sabe? Gente, vocês não sabem, ele fazia a produção provando. Vocês também estão sendo... Vocês são muito chatos, né? Gente. Aqui nós já fomos chamados pelo Ministério Público, que era então chefe do Ministério, chamou a gente de chato profissional. Eu falei, que bom, pelo menos a gente não é amador. Né? Então, mas é uma luta, assim, a gente vê muita coisa angustiante, porque quando a gente vê, por exemplo, esse contrato de TI, quando a gente viu de um hospital, eles cortaram a nossa informação dos outros, nunca mais deram. Aí a imprensa perguntava, e nos outros hospitais, como está a mortalidade? Eu falei, gente, a gente não tem acesso, porque eles cortaram a nossa informação. Então, e aí a gente via toda aquela situação, as pessoas morrendo, né? E era uma angústia muito grande, porque você fala assim, o que eu vou fazer com isso? O que eu posso fazer para resolver isso aí? E a gente vai no Ministério Público, não tem nenhum interesse, sabe? E a gente fica angustiado. É uma luta também para a gente não deprimir, não ficar mal. Imagino, né? Porque se deparar com... é uma barbaridade com a população, né? E, por fim, a gente vê hoje essa polarização e essa questão, tudo. Eu falo, hoje, o que é mais importante? A transparência internacional. Eu sou especialista da transparência internacional também. Só que não tenho nenhum trabalho assim feito, só estou à disposição lá, né? Mas eu tenho contato com eles. No começo do governo, desse último governo, foi colocado que ele estava se afastando do combate à corrupção. O COAF, que não tinha mais acesso, né? Principalmente isso, né? A interferência, o fato de não ter nomeado como o da lista tríplice, o procurador-geral. Então, uma série de coisas. E hoje, a transparência também
fez um documento avisando o documento que foi feito sobre o TRE, as denúncias sobre o TRE, também fez um trabalho. Então, e a Transparência Nacional sofre a mesma coisa. Na Lava Jato brigaram, disseram que eles estavam pegando dinheiro da Lava Jato através do Deltan, não sei o quê, do Ministério Público. Não foi bem assim, né? E eles estavam combatendo a corrupção junto com outros do Ministério Público. Como é que você vai saber que tinha alguma coisa, algum problema, né? Então, e hoje já também fala que é petista porque está enfrentando o Bolsonaro. Mas a Transparência, ela tem feito um trabalho muito bom, Transparência Internacional aqui no Brasil, tem acompanhado, né? Alertando para que o maior problema que foi alertado assim é a falta de que exista o Estado democrático, o Estado de Direito. O Estado de Direito, as instituições estejam fortes, esse é o mais importante para não haver corrupção. Sabe? Então, num ambiente que não haja, com pouca transparência, com um governo autoritário, né, a gente nunca vai ser melhor para combater a corrupção que um lugar onde as instituições sejam fortes, não as pessoas sejam fortes, mas as instituições sejam fortes e sejam confiáveis, né? Então, aqui é sempre essa busca. Mas boa. A gente já está se dirigindo para os minutos finais, mas Laura mandou uma pergunta aqui muito boa. Na verdade, a gente já estourou nosso tempo, mas vamos lá. Ele mandou uma pergunta potencialmente indevida, e vamos falar sobre ela, sim, porque é importante. Em geral, a corrupção tem escolaridade, cor ou gênero? Existe um perfil de uma pessoa corrupta? Ou uma instituição corrupta? Existe algo que seja, assim, comum? Olha, não, eu não tenho ciência desses estudos, assim. Eu sei que tem estudos que dizem que a corrupção é uma doença social, né? É o psicopata social, que ele tem esse transtorno. Então, por isso que a gente não... Agora, o ideal seria, vamos fazer um teste psicológico e ver se esse cara pode ou não pegar dinheiro público, né? Seria o ideal. Mas, aí, não, mas isso é uma coisa pessoal, não tem. Eu acho que talvez um dia a gente possa chegar nesse nível, né? De identificar aquela pessoa que não pode tocar em dinheiro. Mas e diz que não tem cura, né? A psicopatia social, a ciência não conhece ainda a cura. Então, se é corrupto... Agora, eu costumo dizer o seguinte, é normal as pessoas, o corrupto, ele está aí, né? Então, é igual a barata. Você tem inseticida, tem... Então, quando você vê uma infestação de inseto em casa, aí a culpa não é do inseto, entendeu? Ele existe, está aí, vamos lidar com ele, né? Então, e ele vai no açúcar, ele vai já viu? Quando chega a situação que está no Brasil, a nossa situação hoje de corrupção generalizada é quando você abre a geladeira, tem barata dentro da geladeira. Vocês já viram isso? Não sei. A geladeira tem um furo, entrou a barata lá. Então, a coisa mais nojenta, que você pensa que a sua comida está ali limpa e tem uma barata lá dentro. Nós estamos nessa situação hoje. E aí você vai brigar com a barata? Você vai ver por que não está funcionando o inseticida, por que você está gastando tanto, que nós gastamos muito com órgão de controle. Nós gastamos muito. Por que não funciona? Né? Então, é essa que é a questão. E quem vai fazer isso? Quem controla o controlador? Nós, né? Nós que controlamos, porque nós, como cidadãos, nós temos carteirinha de sapo. A gente pode chegar em qualquer lugar, entrar em qualquer conversa, perguntar o que quiser, né? E esse é o cidadão que tenta, né, controlar aquele que nos controla. Raquel, você tinha levantado a mão, você tem mais alguma questão? Não, eu ia falar, só que tem o perfil, eu acho que é justamente o que ela falou, é um perfil de personalidade, não de gênero, enfim,
Qualquer um, eu acho que é o perfil de personalidade. E tem personalidades que são mais, assim, pensam mais em si do que no coletivo, né? É justamente esse tipo de personalidade que faz esse tipo de coisa. Então, eles não pensam nas consequências para todo mundo, eles pensam que eles estão lucrando. Você acha que aí também está envolvida aquela história do jeitinho brasileiro, aquilo que a gente foi criado para sempre dar um jeito? Eu acho que o jeitinho brasileiro também tem um limite, né? Assim, também pela personalidade. Tem personalidade que o jeitinho brasileiro vai ser mais, né? E tem personalidade que o jeitinho brasileiro é só um jeitinho de fazer as coisas para, né, para dar um jeito. E outro que é para roubar. Tem um estudo que compara Estados Unidos e Brasil e ela fala nesse jeitinho brasileiro, mas ela fala o jeitinho é porque as instituições e a sociedade não conseguem fazer com que as leis sejam obedecidas, mas esse jeitinho, tipo brasileiro, também tem nos Estados Unidos. Uma forma de burlar. Ela faz um estudo sobre isso. Bem interessante também. Depois eu acho que é da BBC, um estudo sobre isso. Vai ser bem legal. Compartilha com a gente, Pedro. Vamos lá. Então, agora, se fosse resumir o que aconteceu nos últimos anos, ainda assim, deviam ver também que é um desafio compreender que na política ainda existem pessoas que defendem alguns políticos corruptos, mesmo após já ter sido provado desvios de verba. Eu não consigo compreender como ainda existem pessoas que conseguem defender corruptos, mesmo após diversas provas que foram expostas na mídia através das redes sociais, rede nacional, etc. É um pouco complicado compreender. Eu sei, eu sinto isso também. Agora, recente, foi eleito governador no Pará, Helder Barbalho, que ele esteve envolvido no começo da pandemia no desvio de respirador, né? Então, assim, mas não teve prova contra ele, mas não precisa ter prova. Se você desconfia, você já não pode votar numa pessoa, entendeu? Não precisa ter prova. Você não é o cidadão, ele julga também, mas ele não é igual ao judiciário, tem que esperar todas as instâncias para ser... não, você fala assim, não, esse aqui não merece minha confiança, pronto, né? E a gente faz julgamento. Agora, a gente vê que quando se trata de, por exemplo, Lula e Bolsonaro, então, os dois, eu falo, gente, os dois têm filhos que respondem processo por lavagem de dinheiro, os filhos, né? Os dois. Então, mas aí, um fala assim, não, mas isso aqui não tem prova, não. E o outro, mas é fé. Eu falo assim, aí não é o cidadão, porque para mim, como auditora, eu ensino assim, o governo não é para você desconfiar nem confiar, é para você conferir, né? Se você não conferiu, não tem certeza. Aí, mas as pessoas têm fé que aquele processo do Lula não é verdade, então ele é inocente. O outro tem fé que o Bolsonaro é inocente, né? Da rachadinha. Então, assim, isso aí é no campo da fé, né? E a gente, como que a gente trabalha sem mexer, sem trabalhar com isso? A gente fala, gente, nós somos do observatório, nós somos da prevenção. Na Lava Jato, a gente não participou muito, por quê? Porque quase todas as medidas da Lava Jato, 10 medidas, eram parte criminal, ou era do Ministério Público. Então, assim, a parte de prevenção da sociedade não tinha. Então, nós não vamos trabalhar nisso. A gente pode até apoiar, tal, mas achava que não era na nossa praia. Mas, assim, não é no campo da fé. Governo, você tem que votar e exigir prestação de contas. Isso tem que ser governo. Agora, eu acredito que esse aqui é inocente, eu acredito que esse é inocente, sem ver todas as provas, sem ver o processo, acho que não. E, ao mesmo tempo, eu acho que sim. Você acha que esse cara é desonesto? Não vota. Não foi provado ainda, mas não vota. Perdeu sua confiança, tá bom, já é o suficiente. Então, mas você não tem como provar para o outro que é porque isso é sua convicção, né? Então, é meio complicado, mas
Isso que você falou que é da fé, fica bem mais tangível, né, para compreender, assim. É. Porque se você, a definição de fé, porque eu sou uma pessoa de fé, né? A fé é a certeza das coisas que não se veem. Né? Então, assim, eu não vi a prestação de contas, mas eu acho que meu governador é honesto, é fé, né? Porque para ter certeza você tem que ver. Então, por exemplo, se eu for falar do processo do Lula, eu não cheguei a ler inteiro. E aí eu vi algumas peças, parece tudo muito grave, né? Mas eu não li inteiro, né? Também da rachadinha também eu não li inteiro. Então, assim, eu tenho a noção, mas eu não vou dizer. Aliás, é uma coisa que a gente faz muito aqui no Observatório, e por isso que a gente tem confiança da imprensa, sabe, Luana? Eles falam assim, não, a gente traz para você porque a gente sabe o que faz. Porque a gente não fala se a gente não tiver uma análise, tá? Então, eles querem opinião sobre uma coisa? Olha, eu ainda não pedi o processo completo. Eu quero ver o processo inteiro, eu vou analisar, aí depois eu vou dizer. Você entende? Então, que eles querem, a imprensa já quer que você dê uma opinião. Eu não vou dar opinião se eu não vi, se eu não sei, né? Não tenho os dados, os dados oficiais sobre aquele negócio, aquele processo. Então, mas a gente tem que ir acostumando com isso, né? Não é fé. O governo não confia em governo. O governo a gente tem que confiar. Esse ano eu votei num para presidente, numa para presidente, e no outro do outro partido para fiscalizar. Peguei um deputado doido que fiscalizou o prefeito aqui. Ele é doido, Abílio. Então, aí eu falo, esse vai ser bom para fiscalizar. E as pessoas não pensam nisso, elas pensam só no executivo, não pensam no legislativo. Procura, né? Eu ia comentar isso, né? Infelizmente, o legislativo... O Lauro fez um comentário aqui, que na verdade, né, eu acredito que representa muito a visão de muitas pessoas de vários estados e que estão aí já com os seus deputados, senadores eleitos. Ele fala assim, é difícil acreditar na democracia. Aqui no Rio de Janeiro tivemos 5 governadores presos. E para manter a tradição, elegemos no primeiro turno mais um forte candidato à cadeia. Então, assim, né, ele já está falando ali de uma outra instância, de governador, enfim. A questão... É triste, né? Eu também fiquei triste quando vi. A gente estava sacando na boca do caixa. Diz que estava sacando na boca do caixa dinheiro público. Imagina a situação disso aí. Mas as pessoas votam, né? Por isso que eu acho que não muda no voto. E agora, o voto, você precisa de muita gente para você conseguir mudar. Você precisa da maioria, por exemplo, para eleger um presidente, você precisa de muita gente para eleger um deputado. Agora, para o controle social, você não precisa. Para você fazer uma ação judicial, obrigar um órgão a obedecer a lei, você, assim, 3, 4 pessoas, sozinho você assina uma ação popular, né? A gente tem ação popular com 4 pessoas, e a gente tem a associação do observatório, que já pode entrar, depois de um ano de formada, você já pode entrar com ação em nome do observatório. Então, já fica menos pessoal, né? Ação civil pública. Então, a gente pode obrigar o governo, a gente pode fazer coisas que, embora seja de formiguinha, você tem o poder de fazer com que a lei seja obedecida. A gente não pode fazer... Por exemplo, já vi denúncia assim, ele gastou dinheiro naquele bairro e não nesse. Isso aí nós não podemos entrar, porque isso aí é política, né? Você tem que lutar politicamente para vir essa verba para cá. Agora, onde ele gastou, está legalmente gasto, a gente não, no observatório, a gente não mexe com aquilo que a gente não tem poder. Nós não temos poder de mudar a lei. Nós não vamos fazer campanha, somos poucos, não vamos mudar a lei. Agora, a lei tem demais no Brasil. Tem lei, se dependesse de lei fosse o Brasil era o melhor país do mundo. Agora precisa de controle, de obrigar as pessoas a obedecerem à lei, né? Mas vocês são capazes de dar à luz a essas pessoas para elas olharem quais os caminhos que elas podem seguir para poder combater a corrupção, fazer a verificação de tudo que está acontecendo. Elda, e pessoal, a gente já estourou o nosso tempo. O papo está super legal. Vou dar uma vontade de ficar falando. Muita paciência de vocês aí. Pelo contrário, foi excelente o papo, sabe? A gente aprendeu muito com o que você falou, sabe?
E eu acho que Bom. é difícil uma pessoa ver desde o primeiro minuto dessa gravação até o final sem ter mudado pelo menos alguma ideia, alguma perspectiva que tinha a respeito do governo, a respeito até da nossa própria sociedade. Muito obrigado Total. mesmo. Pois é. Exatamente. Nossa, agradeço demais, gente, de coração. Desde quando eu entrei no Mensa que eu sonho falar com vocês, tentar convencer alguém a comprar essa briga. Que demais. E assim, a gente vai manter essa masterclass disponível no YouTube, né, Bruno? No YouTube, exato. Espero que a gente consiga ter uma audiência bem grande, que inspire mais pessoas também a buscar formas de combater a corrupção e de buscar formas de conferir o que está sendo executado para poder questionar. E aqui nós somos muito questionadores e também gostamos de disseminar essa função questionador para a sociedade. Pois é. Elda, muito obrigada. Obrigada, pessoal, por estar agradeço, aqui de junto com a coração. gente. Eu agradeço a todos vocês que ficaram. Muito obrigado mesmo, hein? Meu querido Mário, meu coordenador. Então, muito obrigada. Muito legal. E em novembro, voltamos com mais uma masterclass, com mais novidades. Em breve, o Bruno já vai estar divulgando, já vai divulgar aí nos canais de comunicação da Mensa quem é que vem conversar com a gente. E quero agradecer também a participação aí do pessoal, com as perguntas no chat, as intervenções aqui também, por vídeo, por fala, por microfone, foram super importantes. E espero encontrá-los já na nossa próxima Masterclass. Correto, Bruno? Correto. Isso aí, pessoal. Muito obrigada, viu? Uma boa noite para vocês. Obrigada, um abraço. Abraço para todos. Abração a todos. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.